Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit deste sábado. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias desta semana. O Ministério das Finanças da China anunciou nesta sexta-feira retaliações à guerra comercial dos Estados Unidos. Todos os produtos americanos vão ter a mesma taxa de 34% imposta por Washington. A China anunciou nesta sexta-feira que vai aplicar tarifas de 34% sobre todas as importações de produtos dos Estados Unidos a partir de 10 de abril, como resposta às tarifas de Washington sobre produtos chineses. O Ministério das Finanças afirmou que a tarifa será aplicada para todos os produtos importados dos Estados Unidos, para além da tarifa alfandegária que é aplicada atualmente. A pasta ainda anunciou que vai aplicar controles de exportação sobre 7 minerais das terras raras, entre eles o gadolínio, utilizado em ressonâncias magnéticas, e o ítrio, utilizado em produtos eletrônicos. Além disso, o Ministério afirmou que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou nesta semana uma guerra comercial global com um anúncio de tarifas mínimas de 10% sobre as importações de todos os países do mundo e impostos adicionais aos principais parceiros comerciais de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste que as ações e a economia americana vão subir, apesar da forte queda das bolsas em Nova York nos últimos dias. Antes de deixar a Casa Branca com destino à Flórida, o presidente americano Donald Trump foi questionado sobre a forte queda dos principais índices de ações em Wall Street após a nova etapa da ofensiva comercial. Acho que está indo muito bem. Foi uma operação como quando um paciente é operado, e é uma coisa grande. E eu disse que seria exatamente assim. Temos 6 ou 7 trilhões de dólares entrando em nosso país e nunca vimos nada parecido. Os mercados vão crescer, as ações vão saltar, o país vai crescer e o resto do mundo quer ver. Há alguma maneira de fazer um acordo? Eles tiraram vantagem de nós por muitos anos. Muitos anos estivemos do lado errado da bola. E vou te dizer uma coisa, acho que vai ser inacreditável. As bolsas em Nova York afundaram nesta quarta. O índice S&P 500 caiu 4,8%, seu pior dia desde junho de 2020. Nasdaq despencou 5,97% e o índice Dow Jones encerrou a sessão em queda de 3,98%. A ofensiva protecionista da Casa Branca não tem precedentes desde a década de 1930. Segundo analistas, os anúncios de tarifas foram muito piores do que o esperado. As medidas afetam o comércio mundial e geram preocupação em relação à economia americana. Especialistas alertam sobre o impacto na inflação e no crescimento econômico. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu tomar todas as medidas possíveis para enfrentar a sobretaxa de 10% imposta aos produtos brasileiros. A decisão de Trump não afeta as tarifas já impostas sobre aço, alumínio e autopeças brasileiras, que permanecem em 25%. Automóveis também não sofrerão novas sobretaxas, pois já são tributados em 25% nos Estados Unidos desde uma decisão anterior. Especialistas avaliam que, embora o Brasil possa sentir impactos no setor industrial e nas exportações, a taxa de 10% anunciada por Trump representa um cenário menos grave do que o inicialmente esperado. Para analistas, o fato do país não estar entre os mais atingidos indica que não há uma ofensiva direta contra os produtos brasileiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar o projeto de lei que autoriza o Brasil a adotar a chamada reciprocidade tarifária e ambiental no comércio com outros países até sexta-feira. O texto foi aprovado pela Câmara em votação simbólica. O projeto havia sido aprovado pelo Senado na terça-feira. A celeridade na aprovação é uma reação ao tarifaço confirmado pelo presidente dos Estados Unidos. Segundo interlocutores do governo, o Planalto trata a sanção do texto como prioridade. Em nota, os Ministérios de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e de Relação Exteriores disse que fará todas as possibilidades de ação e afirmou assegurar a reciprocidade no comércio bilateral. Citou também a possibilidade de entrar com um recurso na Organização Mundial do Comércio. Durante evento em que Lula fez um balanço dos últimos 2 anos de governo em Brasília, o presidente disse que responderá a qualquer país que tentar impor protecionismo comercial. Fala de igual para igual
e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Segundo a professora Daniela Fredo, do Departamento de Economia da UNB, as tarifas já passam a serem percebidas na economia brasileira no curto prazo. Essas mudanças já vão ser sentidas a partir de já, pois o presidente Donald Trump já colocou em vigor todas essas tarifas, todos esses tarifaços. Então, as próximas encomendas, as próximas relações comerciais já vão levar em consideração essa mudança do preço internacional. Então, é esperado agora, dentro da economia americana, como muitos analistas vêm dizendo, uma elevação dos preços, um isolacionismo da economia norte-americana e uma readequação do parque industrial norte-americano. Ainda não se sabe quanto tempo vai levar até ter uma acomodação de todos esses fatores, mas as mudanças serão sentidas na prática, já estão sendo sentidas e continuarão sendo sentidas na prática desde já. E no mundo, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por impor brevemente a lei marcial em dezembro do ano passado. A medida, depois disso, mergulhou o país em uma crise política profunda. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por impor brevemente a lei marcial em dezembro. A decisão significa a demissão permanente do cargo de Yoon, que já estava suspenso, e a convocação de eleições presidenciais antecipadas dentro de 60 dias nesta potência econômica asiática. Embora tenha durado apenas algumas horas, a interrupção da ordem civil e o envio do Exército para a Assembleia Nacional na noite de 3 para 4 de dezembro perturbaram a política e a economia deste importante aliado dos Estados Unidos. Antes, um famoso promotor do país, o conservador Yoon, foi suspenso por uma moção de impeachment parlamentar e depois preso e encarcerado por quase 2 meses sob acusações de insurreição. Seu destino estava nas mãos do Tribunal Constitucional, que deveria decidir se ratificaria ou não o impeachment decretado pelos deputados. Em um poderoso discurso de 23 minutos, Moon argumentou que as ações do ex-presidente violaram os princípios fundamentais do Estado de Direito e do governo democrático. Yoon declarou a lei marcial com o objetivo de interromper o confronto com a Assembleia Nacional e, em seguida, mobilizou militares e policiais para impedir que a Assembleia exercesse sua autoridade constitucional, negando assim a soberania nacional e a democracia. Ele afirmou que os atos inconstitucionais e ilegais do réu traem a confiança do povo e constituem uma grave violação da lei que não pode ser tolerada do ponto de vista da proteção da Constituição. O ex-presidente também é alvo de um processo criminal por insurreição, um crime que na Coreia do Sul pode resultar em pena de prisão perpétua ou pena de morte. A polícia montou uma operação de alta segurança ao redor do tribunal, onde cidadãos contrários a Yoon receberam o veredito com gritos, abraços e lágrimas de alegria. Já os partidários do ex-presidente, reunidos em torno de sua residência em Seul, reagiram à decisão dos juízes com lamentação e protestos. As mortes de crianças e adolescentes pela polícia mais que dobraram nos últimos 2 anos. No mesmo período, o levantamento também mostrou que aumentou o número de policiais militares mortos. A cada 3 crianças e adolescentes mortos violentamente em São Paulo, um foi assassinado pela polícia. Segundo o levantamento do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, crianças e adolescentes negros são quase 4 vezes mais vítimas de intervenções letais da PM do que os brancos. O número de crianças e adolescentes mortos
No estado de São Paulo, por policiais militares em serviço, mais do que dobrou em 2 anos. O levantamento apontou que 77 jovens entre 10 e 19 anos morreram em intervenções policiais no estado paulista no ano passado, enquanto em 2022 foram 35 vítimas com isso, o aumento foi de 120%. Os dados são do estudo As Câmeras Corporais na Polícia Militar do estado de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública diz que não compactua com desvio de conduta e que ampliou em 18% o número de câmeras. Por outro lado, o número de mortes de PMs também cresceu, segundo pesquisa do Fórum. Os dados coletados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e pelo Ministério Público mostraram um aumento de 133% nos óbitos desde 2022. O relatório informa que 14 policiais morreram no ano passado e há 2 anos foram registradas 6 mortes. E veja a seguir, o governo federal vai ampliar o programa Minha Casa Minha Vida e beneficiar classe média que ganha até R$12 mil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. E nós estamos de volta com Redação Hit. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A segurança pública foi o item menos destacado pelo presidente Lula durante um evento nesta semana para apresentar o que o governo já fez nos últimos 2 anos. Durante a cerimônia, Lula disse que o país está no rumo certo. Segundo o presidente Lula, o Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. De acordo com ele, o Brasil voltou a sonhar, com condições para deixar de ser o eterno país do futuro. Minhas amigas e meus amigos, ao longo deste evento, apresentando um breve balanço daquilo que fomos capazes de realizar em apenas 2 anos, a começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro. Com mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Em tom de crítica ao presidente dos Estados Unidos por ter taxado os produtos brasileiros, Lula disse também que a população do Brasil não bate continência para nenhuma outra bandeira que não for a brasileira. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Para o presidente Lula, o país está no rumo certo e pediu a ajuda de todos para enfrentar o ódio e a mentira. Mas ainda há muito a ser feito. Precisamos da união de todos para derrotar o ódio, a desinformação e a mentira. Sabemos dos enormes desafios que temos pela frente, mas sabemos também da extraordinária força de vontade e da capacidade de trabalho do povo brasileiro. O presidente Lula disse que para o restante do mandato há uma série de novas ações do governo. Prometeu maior alcance da classe média ao Minha Casa, Minha Vida. Ainda, ações na segurança pública. Lula disse também que o Brasil já teve governos com ampla maioria no Congresso Nacional
e que não conseguiram aprovar a quantidade de projetos que sua gestão obteve aval no parlamento. A antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS deve injetar mais de 70 bilhões de reais na economia. O Ministério da Previdência Social diz que o pagamento vai beneficiar cerca de 35 milhões de pessoas. A primeira parcela do 13º salário dos aposentados do INSS vai ser paga de 24 de abril a 8 de maio. E a segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo. O decreto com a antecipação do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social foi assinado nesta quinta pelo presidente Lula, durante evento que apresentou o balanço do governo até agora. A antecipação do 13º deve injetar 73 bilhões e 300 milhões na economia e vai beneficiará mais de 34 milhões de pessoas. Este será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento aconteceu mais cedo por causa da pandemia de Covid-19. Antes do pagamento, o extrato com os valores e as datas de pagamento do benefício estarão disponíveis no aplicativo Meu INSS. A consulta também pode ser feita pelo site do Instituto. O governo federal vai ampliar o programa destinado à compra da casa própria para beneficiar pessoas da classe média. As famílias com renda de até R$12 mil vão poder financiar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida vai incluir famílias com renda até R$12 mil no benefício para a compra da casa própria. O benefício era válido para quem tinha renda familiar de até R$8 mil mensais. O governo Lula espera beneficiar 120 mil famílias com essa linha adicional de financiamento. Segundo o Ministério das Cidades, os juros projetados de 10,5% ao ano estão abaixo dos praticados no mercado. Essa será a faixa 4 do programa que prevê que o valor do imóvel pode ser de até R$500 mil e financiamento em até 35 anos. Ainda não foi informado quando as novas linhas de financiamento estarão disponíveis e se o financiamento valerá apenas para famílias que ainda não têm imóvel registrado, como acontece nas demais faixas. E a frente fria que chegou nesta semana provocou uma mudança no tempo no sul e no sudeste do país. O fim de semana e os próximos dias devem permanecer com frio e chuvas. É o que a gente vai descobrir agora com a especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Olha, Tabata, a frente fria já está na altura do sudeste do Brasil, já organizou muitas nuvens carregadas nas áreas litorâneas do estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. E a expectativa é que haja uma condição para manutenção dessa nebulosidade ao longo do fim de semana. Tem previsão de chuva a qualquer momento, não é aquele temporal, com rajadas de vento de forte intensidade, é uma chuva mais intermitente, ela vai e volta ao longo aí, principalmente do sábado. E esse vai e vem da chuva é que acaba provocando volumes elevados. Então, áreas de risco do Rio de Janeiro, principalmente áreas serranas, áreas de encosta, que normalmente acabam sofrendo mais com essa condição de solo vulnerável, mantém-se em alerta aí durante o final de semana para esse volume mais elevado de chuva que pode provocar alagamentos, deslizamento de encosta. Agora, a tendência para a região sul do Brasil é de tempo mais firme e diminuição bem significativa das temperaturas. Atrás da frente fria vem uma massa de ar mais frio. É ela responsável aí pela queda nas temperaturas nos 3 estados da região sul. Para este fim de semana tem inclusive potencial para a ocorrência de geadas nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Essa é a primeira massa de ar frio mais intensa aí de 2025. Inclusive, ela deve influenciar o tempo também no estado de São Paulo, vai deixar as temperaturas mais baixas no estado de São Paulo durante o fim de semana, e pode até atingir áreas da região sul-amazônica, como Rondônia e Acre, levando aí
uma diminuição do calor. Ainda não é uma friagem clássica, não é uma diminuição significativa da temperatura por lá, mas já tem esse alívio aí no calorão entre Rondônia e Acre durante esse fim de semana. Mas, Tabata, é um calor, é um frio, na verdade, muito rápido, porque só dura o final de semana. Na segunda-feira a temperatura já volta a subir. E nesta edição nós vamos continuar conhecendo cada lugarzinho do nosso país. E a cidade deste sábado é Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Além de ser a cidade mais populosa do Sul, mato-grossense, com mais de 800 mil habitantes, ela é também a quarta maior capital do Brasil. A cultura campograndense é formada pelos indígenas e imigrantes que deram origem à sua população. Portugueses, africanos, paraguaios, libaneses e japoneses. Essa influência pode ser percebida na vida cotidiana, na paisagem e nas celebrações tradicionais, danças e diversas outras formas de manifestação. E vamos abrir a tela agora e ver uma câmera de Campo Grande, ver como que está o céu por lá. Bem nublado, vocês estão vendo. E olha, algumas curiosidades, viu? A Fundação de Campo Grande, ela é atribuída ao mineiro José Antônio Pereira. Ele trouxe muitas provisões e introduziu na região produtos como café e cana-de-açúcar. O arroz carreteiro e o arroz com pequi são pratos típicos da cidade que fazem sucesso não só entre moradores, mas também turistas da região. Culturalmente, Campo Grande reflete a diversidade típica da região centro-oeste, com forte influência de culturas indígenas gaúchas e mineiras. A cidade é conhecida ainda por suas festas tradicionais, como o Festival de Inverno, além da música regional, que inclui gêneros como o sertanejo e a música pantaneira. E com essas imagens, encerramos a edição desta manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Até mais.